Oi, gente. Você sabe que aqui no nosso papo a gente fala de tudo, né? E hoje eu quero conversar sobre algo que realmente muda vidas: educação de qualidade. Se você deseja abrir novas portas profissionais, crescer financeiramente ou até se reposicionar no mercado, o primeiro passo é investir nos estudos. E escolher onde estudar faz toda a diferença. É por isso que eu sempre indico a UNA para quem quer começar uma faculdade com os pés no presente e a cabeça no mercado de trabalho. A UNA é uma das apoiadoras aqui do Papo com Elias e uma baita universidade para quem quer ir além da teoria. Só em BH são 5 unidades. E mais do que colocar um diploma na sua mão, a UNA se preocupa em formar profissionais conectados ao mercado. É um ensino que vai além da teoria. Você participa de projetos práticos e reais, aprende em uma infraestrutura de ponta com professores que são referência e se conecta com as melhores empresas. Por isso, não adie mais sua decisão. Acesse agora una.br, se inscreva e venha fazer parte de uma das melhores e mais completas faculdades de Minas Gerais. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. É aquela ideia, né, gente, que eu gosto sempre de falar com você. Todo mundo tem uma boa história para contar, basta a gente saber como contá-la. E esse é o nosso desafio. E ao contar as histórias, a gente vai abrindo os nossos horizontes. Então, mais um Papo com Elias. E hoje o homem que está aqui tem nome, o sobrenome dele também é interessante, viu? Gente, ele é produtor musical, ele é cantor, ele é compositor, mas ele também faz uma coisa muito legal, sound designer. A gente fica falando em inglês e tal, ele desenha o som. Olha que lindo, que poético isso. Isso é maravilhoso. Prazer de receber aqui Márcio Brant. Opa, que isso. Tá Obrigado, bom, querido? obrigado Seja demais. bem-vindo. Pô, obrigado demais. É uma honra estar aqui na sua frente, Elias, que eu admiro tanto. Tamo junto, Bater papo querido. com quem a gente admira é muito melhor, né? Cara. Muito melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma subversão aqui, tá? Bora lá. Eu vou começar pela buzina. A velha buzina do Chacrinha, que detonava o calor ruim. E eu vou fazer um desafio para você. Eu vou buzinar, vou te dar 2 calouros, você vai me falar qual que é o pior deles, tá bom? Tá bom. YouTube ou Spotify? Quem você buzinaria? Eita. Aí você já me coloca numa situação... Não é apertada. Cara, eu vou buzinar pro terceiro elemento, cara. Quem é o terceiro elemento? O terceiro elemento é as outras ferramentas de streaming. Por quê, Porque eu Márcio? acho que o YouTube e o Spotify estão realmente trabalhando e gastando muito tempo para melhorar algumas coisas da nossa sociedade. Né? Tanto melhorar, democratizar. Acho que tem uma palavra da democracia com relação à música e ao conteúdo, que se a gente volta na história, YouTube e Spotify trazem isso de forma muito legal. Como toda ferramenta, como toda empresa tem problemas, questões importantes, mas historicamente a gente pensar que é o seguinte, se eu tinha uma banda na década de 80, na década de 90, eu só conseguiria aparecer se eu tivesse na gravadora e a Isso. gravadora me colocava na novela. Isso mesmo. Hoje uma banda como Lagoon, Não que eu precisa tenho disso. uma honra de Aham. ter sido professor do Pedro, trabalhado com ele, sou fã dos meninos, começaram no YouTube, jogaram as músicas ali e hoje estão o sucesso que estão. Então, não dá para falar tão mal de uma plataforma Sim. que trouxe para a cena tanta gente legal e que dá essa independência da música independente que a gente vive, Ô, sabe? Márcio, mas por exemplo, o que o YouTube poderia melhorar, na sua opinião, inclusive como músico também, que né, você é? Ah, com certeza. Não, Que aí, poderia? se a gente poderia, se eu tivesse na cadeira lá para melhorar, Isso. muita coisa. Eu acho que o YouTube tem que melhorar muito ainda, mostrar para as pessoas o quanto pode se fazer, melhorar, mostrar como que é uma ferramenta de geração de renda, de monetização. Eu acho que fala-se pouco sobre isso. As pessoas não têm noção, né? Não tem noção. Consomem, entram no YouTube, mas não sabem que Não aquilo tem ali noção. é um negócio. também. E produção de conteúdo. Eu sou um conselheiro do YouTube, inclusive vou lá dar algumas palestras. Puxa vida, eu fiz a pergunta pro conselheiro do YouTube. E aí fica difícil falar mal, né? Mas sabe O que pode melhorar? Vamos Mas, falar pois assim. mas sabe por que eles me chamam? Exatamente porque eu sou crítico. Perfeito. E eu acho que se a gente também, como plataforma, é crítico, isso é muito legal. Eles estão Permite abertos. isso, né? E qual que era o desafio que eles me chamaram? Por que os músicos não usam o YouTube Isso. mais? Essa era a grande crítica. E quando a gente vai olhar um pouco para os dados, sem teorizar, tecnizar demais aqui, mas o artista vai para o Instagram,
fala da história do disco, Isso. conta a história do disco, conta a história do chegando no estúdio, fazendo isso e tal. Ok. Por que ele não faz isso e transforma num vídeo dentro do YouTube? Do YouTube. Não faz. Não Hoje a história de todos os artistas, aí eu vou te falar que, sei lá, 80% dos artistas, funciona a carreira de um artista é como se fosse um eletrocardiograma. O que é? Explica isso pra gente. O artista ele vive de lançamento. Então ele lança uma música, então o gráfico dele de audiência sobe. Perfeito. Aí ele some. E eu tô falando isso... É normal, todo mundo, normal. né? Só que não precisaria ser. O artista tem muito conteúdo recorrente. O artista tem uma vida muito legal. Independente da música nova. Independente da música nova. Por que isso não vira conteúdo e está dentro da plataforma? Por exemplo, que tipo de conteúdo um artista poderia colocar? O quanto de conteúdo que se faz quando está gravando um disco. Que é muito trabalho. Que é pré-produção, que é Exato. produção, gravação Engenharia de de disco, som. engenharia de som. Tudo isso. Ah, mas eu tenho que ter uma câmera incrível. Cara, é com celular. É simples. Grave seu dia a dia, técnico, legal. Entreviste seus músicos, entreviste seus artistas, parceiros, letristas. Transforme isso em conteúdo. Esse conteúdo vai para o YouTube. E aí o YouTube vai fazer o quê? Se você tiver audiência, ele vai te pagar. Então você tem que estar mais presente no YouTube para ele funcionar. A presença E que o eles artista têm tem lá... um pouco, o músico tem um pouco de preguiça disso, né? Um pouco de preguiça. Eu acho que, na verdade, voltando à crítica à plataforma, Boa. eu acho que não é preguiça, porque ele faz isso no Instagram. Isso, boa. Ele tem que entender que no Instagram ele não ganha dinheiro, mas no YouTube ele ganha. Por que ele não faz lá? Essa foi a crítica que eu fui responder para eles lá. O YouTube poderia incentivar isso? Poderia... Como? Foi a conclusão que chegamos lá. Isso. Né, onde eu falei com eles. Falei, gente, eu acho que vocês têm que incentivar. Não tem uma trilha de conhecimento e não tem exemplos. Porque se eu pego um artista como... Estava dando esse exemplo no dia. Pode. Coincidentemente, o Thiago York estava lançando o disco dele, Troco Likes, que está fazendo 10 anos, com uma trilha incrível de conteúdo no Instagram. E o canal do YouTube dele não tem nada disso. Então eu falei, tá vendo? Um artista do tamanho do Thiago York, vocês tinham que pegar, dar a mão para ele, vamos estruturar esse case e mostrar para o artista independente. Então isso não acontece, o YouTube não promove esse tipo de coisa. Ele não tem uma equipe para isso. Ele tem... Equipe até tem, porque tem muita gente. Muita gente legal, mas eu acho que não tem esse insight de falar, cara, vamos fazer um negócio legal, vamos promover isso, mostrar a plataforma. Porque eles sim são a única plataforma que paga direito. Isso. Legal. O Márcio, vamos falar então do Spotify. O que o Spotify pode melhorar? Né? Já que a gente está buzinando das beiradas. Né? Precisa melhorar e eu também sou muito crítico com eles. Eu acho que eles precisam, eles sim fazem muito investimento com relação ao artista, de levar o artista e tal. Mas eles têm uma pedra no sapato que desde 2018, que foi a grande problemática, que não gera dinheiro. Perfeito. Então, assim, a falta de... Isso é ruim, né? Isso é muito ruim. As pessoas estão começando a desconfiar disso, né? Desconfiar não. Tem muita gente que tem uma campanha de sair do Spotify, né? Sai do Spotify. Nos Estados Unidos isso é muito grande, a galera fala muito sobre isso. Eu acho que a questão financeira é complexa. Não se entende bem por que os artistas não ganham mais. Então, isso é muito ruim para a figura do Spotify. Como que você... coloca o seu conteúdo, gera muita audiência, as pessoas ficam ali. E as pessoas pagam, As pessoas pagam e você não recebe. Podcast, que é uma coisa que eu estou mergulhado nos últimos 6 anos, cara, tenta se falar sobre isso e a gente não tem resposta. Desde 2019 que eu estou nessa brincadeira e não vem nem assim, vai ter monetização, vai ter. Nem se abre para essa discussão. Não. O YouTube não, ele tem revenue share, ele tem um dinheiro que se faz, portanto, se você tiver tantos views, você recebe. É assim, tá clara a política. Ô Márcio, para um podcaster que está assistindo a gente, né? Você diria que é melhor ele estar no YouTube do que no Spotify? Não, eu acho que é importante ele estar em todos os lugares, cara. Porque quando ele está em todos os lugares, o podcast é muito hábito de consumo. Eu falo que o consumo está nesse lugar. Eu assino, hoje tem os collabs de assinatura, né? Você tem lá, você paga o Mercado Livre e ganha Deezer. Então você tem esses collabs, né? E tal. Antigamente você tinha a TIM também, você tinha Deezer e tal. Então venda assim, casada. Venda casada. McDonald's tomou ferro com isso. Esse povo fica esperto. Total, Mas então assim, eu não sei aonde que meu ouvinte está ouvindo. Isso. Eu tenho um gráfico hoje de market share, que eu sei que o YouTube e o Spotify estão ali juntos, ganhando na audiência. O Spotify ganhava e o YouTube passou isso ano passado.
Ó, no podcast? No podcast. Que doido. Só que ainda tem pessoas que estão ouvindo a Amazon Music na Alexa. Sim, sim. Tem pessoas que estão na Deezer. Uhum. A Apple Podcast, por exemplo, é muito legal porque quem compra um iPhone automaticamente já tem a Apple Podcast sem ter que assinatura. Olha que legal. Então você diminui a fricção. Uhum. Então, assim, por isso que eu falo que uma das coisas que eu mais tenho estudado e explicado é o ponto de vista da distribuição. Você tem que estar em todo lugar. Porque eu não sei onde que o Elias escuta podcast. Sim. Não, eu resolvi pagar o Spotify. Ou então, não, eu pago o YouTube. E agora o Spotify também tem vídeo, né? Então a Apple também tem vídeo agora. Ô Márcio, o podcast é definitivo ou ele é uma moda? Como é que você analisa isso aí? Cara, a semana passada talvez eu teria te respondido essa pergunta de outro jeito, mas eu vou responder do jeito que eu tô pensando agora. Vamos lembrar que a gente está na primeira semana de abril, né? Primeira semana de abril, ótimo. Porque aí semana que vem pode ser que você mude outro programa e tal. A gente vive esse nosso dia a dia corrido de muitas transformações, né? As transformações estão ocorrendo mais rápido do que antes, né? Então as respostas são mais difíceis. Mas voltando, eu tenho chamado o podcast de conteúdo longo. O conteúdo longo ele veio para ficar. E cada vez mais que ele ficar, eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. Para mim, para você, para nossos filhos, para as gerações novas. A gente tem que parar de achar que a gente tem que viver de coisa rápida e a gente tem que lembrar que a gente precisa aprofundar mais nos assuntos. É um papo conceitual, filosófico, virou um propósito de vida, mas eu acho que é isso, assim, pouco eu estava te falando sobre essa questão Depois nós vamos entrar no seu estudo. Mas esse é o grande ponto, assim, na hora que a gente está... o podcast hoje é o conteúdo em que eu consigo aprofundar, em que a gente consegue, em vez daquele vídeo Reels ali que está no Instagram de 1 minuto e meio, né? Cara, vamos falar, entendeu? Né? Então, assim, por que eu não estou falando de podcast? O Papo com Elias, ele é um podcast? Ele é um programa? Então, assim, vamos falar de conteúdo longo. Quando a gente traz a questão para o conteúdo longo, você está aqui batendo um papo comigo, convidando a audiência para conhecer o Márcio, para conhecer o propósito seu com o Papo com Elias. Então, você está aprofundando o discurso. Será que a sociedade não precisa de um pouco mais de profundidade? Ao invés de rapidez, de captar com mais rapidez. Então o importante é a quantidade de informação que eu tenho no dia. Será? E aí eu acho que não. A gente entra em outras questões. Será que as pessoas não estão perdendo a presença? Eu estava comentando outro dia com a minha esposa, falando assim, cara, por que as crianças pequenas, elas ficam muito tempo concentradas numa mesma atividade? Sim, sim. E o nome disso é presença, elas estão presentes naquela resolução. É muito legal isso, né? Você vai crescendo, você vai perdendo isso. Eu tô aqui conversando, aí a pessoa eu gosto de fazer esse exercício em palestra, né? Eu peço às pessoas assim, eu peço muita atenção de vocês ficarem 30 minutos sem celular. Cara, isso é um martírio para as pessoas, pra gente. As pessoas vão no show do artista preferido e perdem tempo precioso de curtir, de fruir, gravando o tempo inteiro. Ou pior, né? Você vê, tem gente respondendo no WhatsApp no meio do show. Fala, cara, verdade. Como assim, cara? Você pagou, tá aqui no teatro. E você vê gente lá respondendo no WhatsApp. Pô, será que o WhatsApp não podia esperar? O Elomar proíbe, né? Você sabe do Elomar, né? Ele proíbe celular no show dele. Não pode entrar de celular. Que legal. Elomar ele vive na Idade Média, né? Mas tá bom. Será que ele não tá certo, né? É interessante esse exercício. Teve uma vez que eu fui no Festival de Inverno da UFMG, lá em Diamantina, e teve um dia que o professor que coordenava as artes, eu não me lembro o nome dele, que ele falou assim, hoje é o dia do proibido celular no teatro, no show, na praça e tal. Foi muito interessante, cara. Quando você é colocado nessas provas sociais, eu lembro que a gente foi para a Amazônia e fomos andar num barco daqueles que cruzam o rio e tal. Você conhece a Amazônia, então? Cara, eu falo que assim, tem 2 lugares no mundo que eu não imaginava ir, que eu fui, eu falo, você não pode morrer sem ir em 2 lugares. Jerusalém e a Amazônia. A Amazônia é um dos lugares mais incríveis e até pouco tempo antes de eu levar meu filho na Disney, ele falava que a Amazônia era a melhor viagem. É mesmo? Aí agora o Mickey cooptou a atenção dele. Mas passa também. Mas passa. Aí você estava na Amazônia. Aí eu estava na Amazônia. Até o cruzamento, eu não vou lembrar o que é, tem uma ponte que você sai de Manaus e vai até Belém, em direção a Novairão, que é onde a gente ia, que é um povoado. Novairão. E aí tem um lugar, depois da ponte o celular não pega. Até o final da viagem.
E aí, cara, desespero. foi o desespero geral da nação. Respondendo mensagens e falando tchau, te encontro, sabe? Assim, parecia que tava indo pro Titanic e vai morrer. Marcha ré, voltar atrás na ponte só Cara, pra mandar a última mas mensagem. foi maravilhoso, porque na hora que não tem celular, a gente se colocou tendo que conversar com as pessoas, tendo que fazer nada, olhar pro céu mais bonito que eu já vi na vida, porque eu acho que é outro céu, não é o céu de Belo Horizonte. Você olha pro céu e vê as estrelas, até arrepia, cara, é lindo, cara. E aí não tem celular Nossa, pra cara. te atrapalhar. No nada. Então, assim, isso é muito legal, cara, porque, assim, e olha só que eu vivo dele, né? Eu vivo do celular, exatamente. trabalho com ele. É. Nós estamos aqui, as pessoas provavelmente vão ver a gente no celular, que é onde as pessoas veem, mas a gente tem que ter um momento de presença. Interessante isso, hein? Cara, agora eu vou parar um pouquinho. Eu faço essa meia-culpa, né? Quantas vezes que às vezes um filho vem falar e você tá no celular respondendo e o filho tá aqui falando. Você não tá ali. Você não tá ouvindo. Não. E aí depois você chega pro filho e fala assim, filho, você não tem que ver YouTube. Oi? Entendeu? É fogo, tá né? tudo errado, Tudo bicho. Tá errado. tudo errado, cara. Tem- Então se a gente, assim, na verdade não é problematizar, é a gente refletir. Legal. Acho que a gente mesmo, nós que vivemos de comunicação há tanto tempo, a gente precisa refletir que o meio é a mensagem, né? O McLuhan fala. Então a gente tem que entender, cara, peraí, o que a gente está fazendo com isso que é o nosso trabalho, que é o nosso dia a dia? Então, são reflexões difíceis, mas que a gente tem que tomar conhecimento delas, né? Então, já que você falou do McLuhan, né? Que foi até queimado Vamos lá, no livro dele lá na Fafiche, Pois eu me é. lembro disso. Você lembra, né? Lembro, McLuhan, mas agora retomaram e tal. Humberto Eco. Humberto Eco fala que, de certa forma, assim, olha, esse negócio da internet, né? Ele não falava internet, mas sim, ó, as pessoas vai dar voz aos idiotas. Muito cuidado com essa comunicação de massa, assim, e aberta. Como é que é? Tem muito idiota na internet, nas redes? Cara, a gente nem combinou, viu, gente? A gente nem combinou aqui, porque é o seguinte, De tem boa. uma fala que eu tenho trazido nas palestras e falado, que é o seguinte, a ignorância aparece quando a inteligência se esconde. O que quer dizer isso? Fala de novo aí. A ignorância aparece quando a inteligência se esconde. Eu acho que a democratização dos meios fez com que aparecesse de tudo. Só que pessoas, nem todo mundo, foda igual você, por exemplo, Não, para com isso. topa, não, e é a admiração que eu tenho por você mesmo, topam fazer um canal e ter um programa e falar. Várias pessoas falam assim, eu não vou falar não. E quem tá falando não vou falar não, é quem deveria estar falando. E aí eu vou em todas as esferas, cara. Entendi. Eu vou na esfera governamental, Sim, as universidades. as universidades. Toda universidade deveria ter um canal de comunicação, cara, para falar. Quanto tempo que a gente somos filhos de rádio FMG, Isso. né? Então assim, mas Pô, cara. eu nem vou no mainstream, eu não vou na rádio. Eu tô falando assim, A internet. o curso de psicologia que está Isso. divulgando, eu que sou filho lá da escola de música, que deveria estar falando do que faz, a Belas Artes, filosofia, por a exemplo, né? filosofia, A filosofia poderia mas ajudar ninguém, demais as mas pessoas. ninguém fala. E aí tem uma expressão que eu falo muito, que é liderança de pensamento. Quem está liderando o pensamento é o guru. Que entendeu. É o picareta. É o picareta que entendeu isso aqui, que entendeu que o poder da câmera, o poder da plataforma. O cara é bom de papo, né? Bom de papo, e aí ele, infelizmente. Mas em termos de conteúdo, né? Aquilo que você falou não, desde o início do papo. Você espreme, não sai nada, cara. Não sai nada. Então é isso. Eu acho que o movimento que eu tenho feito com as pessoas, e aí eu falo de tudo: é do filósofo, do psicólogo, do dentista, Claro. do médico. Do ancião, às vezes, que. Qualquer um que está falando algo que é pesquisado, que tem ciência envolvida, que tem, sabe? Eu tenho uma grande amiga, que é a Luana Araújo, que ficou muito conhecida na época da pandemia. Ela é infectologista, teve lá no Congresso. Tá. Deu entrevista, é a CPI, né? Isso, Acho a que foi CPI e tal, e aí depois ela, né, começou a falar. Falei, cara, foi um serviço. Não é um alívio, né? Um serviço à humanidade você falar. E ela antes falava com a gente, amigos. Isso. Ou entre os pares, Ou né? entre os pares. E não, ela tem que ir para... Essas pessoas precisam ir para a grande mídia para falar, porque ela não está falando uma coisa assim, pensei que vacina não é legal. Não é pensei, brother. Tem pesquisa, ciência.
gráfico, política pública, e se envolve uma cadeia. E aí a pessoa começa a falar. Então as pessoas, você acha que essas pessoas têm que ocupar mais esse Tem espaço? que ocupar, porque senão tem gente que vai ocupar. Porque o É, espaço está ali. ele não vai ficar vago. Né? Ele não vai ficar vago. Tem gente para ouvir. É isso, tem demanda. Tem demanda. Todo mundo quer ouvir na hora que você digita. Tem um dado importante, assim, 85% das pessoas entram no YouTube já sabendo o que vai procurar. Então, se você fala, cara, eu quero procurar sobre vacina, eu coloco lá quem que aparece em primeiro lugar? O antivacina, né? O antivacina. Nossa, cara. Esse é o problema, porque esse antivacina entendeu como é que funciona a máquina. Então eu tenho que convidar, meu papel hoje em dia tem sido esse, convidar os inteligentes a ocupar o seu espaço, cara. O Márcio, a gente fez uma entrevista com a Duda Salabert, tá? O Papo com a Elias. Inclusive você que está acompanhando aí, é legal, confira o papo com a Duda Salabert, independente da questão partidária e tal, essa coisa toda. E ela falou disso, né? Aí em termos políticos, que a extrema-direita ocupa muito melhor, né, as redes sociais do que o restante dos outros, né, o centro, a centro-direita, a esquerda, a centro-esquerda, do que os outros atores políticos. E ela diz que isso é muito perigoso. Porque, aí eu quero já te fazer uma pergunta, porque segundo ela, o algoritmo, ele entende, ele facilita que o ódio se espalhe mais fácil e ele engaja mais as pessoas. Você acha, em termos de... Pode ser crítico, não tem problema nenhum, tá? Eu não acho que o ódio impera, não. Eu acho que assim, eu acho que as pessoas que entenderam como é que a coisa funciona... Porque como é que funciona o algoritmo, tá? É uma máquina... Como é que funciona o algoritmo? É uma máquina que a gente ensina ela. E ela funciona através de volumetria. Então, quanto mais pessoas estão procurando aquele assunto, mais vai aparecer aquele assunto para ela. Perfeito. E tem outras coisas, a gente, no remarketing, outras coisas e tal. Mas vamos partir da boa volumetria. Então, se eu tenho um grande volume de coisas, ela vai procurar o seguinte, quem está fazendo esse conteúdo que vai aparecer ali para todo mundo, beleza? Beleza. Se eu só tenho um lado fazendo conteúdo, só vai aparecer aquele lado. Então voltamos à questão Voltamos à questão de quem está fazendo isso. Então a responsabilidade não é do algoritmo. Não, o algoritmo ele é uma máquina treinada para aparecer para a pessoa que ela está procurando. Então existe uma tendência... Existe uma tendência. Que sempre existiu, né? É. Jornais sensacionalistas, essa coisa toda, né? O jornal sensacionalista existe dentro da pesquisa do meu livro desde o século XIX. Século XIX? Quando eles fizeram o Penny News, que era um jornal de 1 centavo em Nova York. E o Pulitzer era um dos jornalistas, né? Que era o quê? Qual que era o objetivo? Olha, eu tenho muita informação que tem que circular rápido e tem que ser barato. Eu brinco, no livro eu falo que o Penny News é igual shorts. Eu tenho que fazer isso rápido, colocar uma informação rápido, porque as pessoas precisam consumir. Então, assim, eu acho que... E aí tem um outro ponto, só tomar uma água. Pode beber uma água, fica tranquilo. Nós estamos tendo o prazer de entrevistar aqui Márcio Brant. Pronto. A água é importante por isso. A vinhetinha de rádio. Mas tem um ponto que é assim, hoje em dia também tem a questão da polarização, isso, que envolve nisso e tal. Né? Então, talvez é pensar um pouco menos nisso e pensar no que eu preciso falar. Expor o meu problema, a minha problemática. Sim. Quando a gente vai ver algum, e agora tá na moda, né, os vídeos que colocam 1 contra 30, não sei o quê. Cara, o objetivo não é... Depois eu faço um convite a quem tá nos assistindo e tal. O objetivo não é o conteúdo, o objetivo é problematizar. Fala, gente... a polêmica pela polêmica. A polêmica pela polêmica. Isso mesmo, que sempre esteve na mídia, hein? No rádio, na TV. É isso, então, será que se a gente não colocar o conteúdo... Não é solucionar o problema. Será que se a gente não refletir, é tipo, é como se fosse o seguinte, Galo e Cruzeiro, né? Que é, beleza, nós nunca vamos convencer nem você a ser um time, nem eu a outro. Mas vamos discutir alguma coisa sem ter que convencer o outro de que você tem que vir pro meu lado. Só que, historicamente, nunca acontece. Você vem com a arma e eu quero vencer o oponente. É o inimigo, né? E o conteúdo não está nesse lugar. Então, eu acho que... Hein? Aí sim, se a gente olhar para o campo de vista, né, para o campo político, eu acho que a direita entendeu um pouco o negócio, de falar sobre o problema, de saber brigar. Sem apresentar solução. Mas sem apresentar. Porque ela precisa do problema, inclusive. E a esquerda, talvez, nesse caso, não está colocando o ponto. Na linguagem que naquela mídia precisa, né? E isso
também, né, a gente não precisa aprofundar nisso, mas eu sinto que isso é um Não, problema pode ir. que não é partidário, é um Uhum. problema político. Ah, tá. Não sei se eu estava fazendo essa análise outro dia. O governo, seja ele qual for, Sim, ele só se preocupa em falar o que ele fez na campanha. é isso mesmo. Uhum. Por quê? Se eu tenho 4 anos para falar o que eu estou fazendo. Existe, inclusive, verba para isso, né? Muita? Existe verba. Muita. É um retorno para a sociedade. Muito. Né? Então, se eu estou fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma que todo governo, seja ele qual for, faz alguma coisa Alguma boa. coisa, exatamente. É. Não é só, o Bolsonaro fez coisa ruim, o Lula faz coisa ruim. Não, tem algumas coisas boas. Tem muita coisa boa de todo lado. Beleza. Tem muito mais coisas boas. Ok. Né? Tem coisa, tem um que tem coisa melhor do que a outra. Mas independente disso, Tem coisa. cara, se eu fizer uma pergunta, falar assim, eu tenho certeza que o governo do Lula fez um monte de coisa, o governo do Bolsonaro fez. Mas o que eles fizeram? Isso não importa. Isso não tá no conteúdo, cara. Não tá. Isso não tá no YouTube. Não tá. O que aconteceu, o tanto de coisa que fez, né? Então, assim, eu acho que é aí que, voltando ao cerne da questão, a importância da inteligência, de falar assim, cara, vamos falar o tanto de coisa boa que a gente tem feito. Uhum. Eu não vou entrar na polêmica, eu vou falar o que eu tô fazendo. Legal. O psicólogo que tá fazendo aquilo ali, falar o que tá fazendo e não deixar problematizar. Eu falei isso com uma amiga outro dia. Ela nervosa, porque tá todo mundo falando de Monjaro, de seringa. Eu falei assim, e você tá falando o que sobre isso? Nada. Eu falei, pois é, ué. Enquanto tá todo mundo falando, se posiciona, fala seu conteúdo, fala o que é importante disso ou daquilo. Uhum. Então, mas existe uma certa resistência, né, do intelectual de se colocar assim. Até na época que só tinha rádio e televisão, às vezes não dava entrevista, né? É incrível, né? Mas é isso que eu tenho tentado, o que eu tenho tentado sensibilizar tá nesse lugar. Fala assim, olha a importância do conteúdo, olha a importância do conteúdo ruim, que ocupa um espaço que não deveria ser seu. Quando eu trabalho, né, a gente trabalha muito com as marcas hoje em dia, né? Tem uma frente só de marcas. Eu falo com a marca assim, você tem que ocupar seu espaço. Existe um termo, né, que é território de marca. Quem está falando de tecnologia e inovação tem esse mercado para falar. Quem vai falar disso? E aí a marca fala, não, eu sou incrível nisso. Eu falei, então você tem que falar sobre isso. Isso. Ocupar esse território. Né? E você tem uma diplomacia para falar isso, você tem conhecimento de causa, você é uma marca muito boa, muito legal, e ela não está ocupando esse território. Aí tem alguém ocupando. Ô, Márcio, vamos mudar um pouco o rumo da prosa. Vamos lá. Sobrenome Brant. É um sobrenome conhecido no mundo inteiro, pelo Clube da Esquina, e aqui em Belo Horizonte muito forte. Como é que é? Você é Brant e a música tá aí, como é que Cara, é? a história do Brant é muito legal. Meu padrasto, que tem uma importância muito grande desde os meus 10 anos de idade, lá se vão alguns anos, é Brant, Caldeira Brant de Diamantina. Sim. Não músico, ele é médico, não tem nada a ver e tal. E aí ele foi o cara que me deu o meu primeiro violão. Olha. E aí eu falei, cara, sem conhecer o Fernando Brant, não tinha essa... Eu falei, cara, em prol disso eu vou pôr seu nome no meu, no meu sobrenome. Cara, olha só, não sabia que o Brant era essa história. Vai escutando. Aí eu falei, coloquei o Brant e tal. E antes era uma brincadeira, eu tava tocando e tal. Só que eu não sabia que isso ia virar a minha profissão, que eu ia ser amigo da Bel, que eu ia conhecer o Fernando, que eu ia conhecer o Bituca, que eu ia conhecer todo mundo, que eu ia cantar com o Telo, que eu ia cantar com todo mundo, que eu ia fazer disco e tal. Então, você o que virou eu sou um outro Brant que da brincadeira virou algo... O universo conspirou, né? O universo conspirou para isso, assim. E não só tem um respeito gigante, né? Minha esposa trabalhou quase 30 anos, 25 anos com o Bituca, então acompanhei quase todas as últimas turnês dele, no mundo inteiro, né? Tava falando aqui, Amazônia eu fui com ele, Jerusalém eu fui com ele, Que o celular parou de funcionar. Que o celular parou de funcionar. E aí não tinha nada pra fazer, a gente foi ouvir o Bituca tocando, né? Nossa, que coisa chata, hein, cara? Chatíssimo. Caramba. Mas isso, assim, então... As pessoas confundem, né? Não, confundem. E você deixa um pouco. Eu brinco, falo, cara, tem hora eu brinco com o Robertinho e falo, não, eu sou seu primo, tá? Isso. Aí, quando o Fernando era vivo, a gente falava disso também e tal. Muito mas interessante, era uma questão que eu herdei lá atrás e que depois a coisa aconteceu. Ô, Márcio, você, né, é um sound designer. Sound designer. O que é um sound designer? O que é esse desenhista do som aí?
Cara, o termo sound design, que é um termo que há muitos anos existe nos Estados Unidos, aqui foi traduzido como sonoplasta. É. Né? E que depois criou-se a cadeira design de som, que eu tive o privilégio de fazer. Eu fui o primeiro cara a fazer isso em Belo Horizonte. É na Belas Artes? Não, era no... O meu mestrado foi na Belas Artes. É. Né, com o Jalver. Jalver, sensacional. Exatamente. Com as paisagens sonoras. Graças a ele eu consegui fazer o mestrado. Uhum. E porque não queriam deixar eu fazer, né? Mestrado, imagino. eles falaram assim, não, Márcio, você tem que fazer mestrado na música. Na música. Falei, gente, mas veja bem, eu já estudei 4 anos na música, deixa eu fazer. Meu mestrado aqui é a relação do som com a imagem. Isso. Aí, graças ao Jalver, agradeço muito ele. Uhum. Ele te abraçou. Ele abraçou e falou, não, vem Comprou a briga. Comprou a briga briga dentro do departamento. Né? Misturou isso com... Eu tive que passar com 100 nas provas todas. Tipo isso. Né? Mas o Jalver pegou meu projeto. Não, eu vou orientar esse menino aqui. E aí, um tempo depois, eu, dentro da FUMEC, fui chamado para criar uma disciplina e fiquei lá 18 anos dando aula de design de som. É mesmo, cara? Não sabia disso, não. Olha. E que depois, isso dentro do design, né, os alunos aprendiam som, trilha, durante 1 ano. Aí depois eu fiz isso na publicidade e nos jogos digitais. Perfeito. Então, assim, o sound design ele surge na minha vida muito... Ele sempre foi uma paixão, trilha sonora, paixão da minha vida. Já fiz filme, já ganhei prêmio com longa-metragem, com curta e tal. E eu sempre gostei da relação do som com a imagem. E eu fui fazer publicidade por conta disso. Por conta disso, audiovisual. E depois fui fazer música. Então, assim, eu entrei, não era para ser publicitário. Eu falei, cara, eu quero entender essa parada e tal. E montei o estúdio para fazer trilha para comercial e tal. Mas depois eu comecei a estudar isso realmente para isso virar uma cadeira acadêmica, por causa até do próprio mestrado. E aí eu comecei a entender, trouxe um estudioso chamado Michel Chion, que é um dos maiores estudiosos de audiovisual no mundo, francês incrível. E aí que eu trouxe essa história de que trilha sonora não é música. Trilha sonora é música, voz e efeitos sonoros. Olha, então, cara. isso é o sound design, é quando você utiliza um projeto de som, onde você usa essas 3 ferramentas, voz, efeitos sonoros e música. Então, tanto que tem trilhas de filmes incríveis que não tem efeito sonoro, ou só tem efeito sonoro e não tem música. Isso. Então, o cinema americano deu uma sacaneada, porque toda vez que você fala soundtrack, você acha que é só música. E não, é tudo, né? Então, vem do cinema sonoro no final do século... No final da década de 29, 30, né? Isso, que é a película. Se você olhar uma película, você tem ali o som no canto. Isso. E ali que é o soundtrack. Ah, cara. E o soundtrack, e ali tá tudo. Tá a voz do ator, tá o boom. O boom, o ambiente. O ambiente né? e tal, e tá a música. E tá a música. Então é dali que surge a expressão soundtrack. Então, que depois veio a ser chamado de sound design. Como é que você desenha o som. É bonito, né? É lindo, né, cara? Como é que você desenha o som daquela cena ou daquilo ali. E conduz, então, né? E conduz a emoção das pessoas, né, a intenção. cara? É muito legal isso. Fabuloso, né? E aí eu acho que foi muito legal porque eu ensinava isso para os alunos, né? Então a gente construía. Você formou uma turma boa. Né? Muito boa, muito legal. Porque a gente eu não acredito muito em prova escrita, né? Sim. Entrei na faculdade falando, eu posso... Falei pro coordenador na época, né? Falei, eu posso dar prova prática? Cara, pode, você tem liberdade aí e tal. Que bom. Falei, tá bom. E tinha, a FUMEC tinha um estúdio. Isso. Aqueles MacBook, aquelas coisas todas para os alunos e tal. E os alunos construíam as trilhas deles. E isso era muito legal, porque eles entendiam, se ouviam, né? E ouve o tanto que o som tem participação na vida da gente, né? Ô, Márcio, falta formação em educação musical para a gente nas escolas? Nossa Senhora, falta demais. Vila Lobos está rodando no caixão, né? Porque, assim, foi o cara responsável por levar isso para as escolas e a gente tem um pouco de inveja do americano, né? Que tem isso na escola básica, né? Das orquestras, das aulas obrigatórias, dos corais e tal. E eu acho que falta isso, não é para formar músico. Por que a música é importante para um cidadão comum? Cara, a música ela faz parte de um sentido nosso, né? E não é só o sentido auditivo, é o sentido de sentir mesmo, assim. Leva a gente, a arte como um todo, né? Leva a gente para um lugar que
desloca a gente do conteúdo que a gente tem todo nas escolas. Então a música ela precisa estar nesse lugar, não só para achar uma pessoa que tem talento para tocar um instrumento, né? É muito mais do que isso. isso. É muito mais do que isso, é uma sensibilidade mesmo, que as pessoas, a gente vai, a música nos ajuda a organizar o pensamento, tem um pensamento matemático por trás que ajuda a gente no raciocínio, tem a questão da sensibilidade como um todo. Então imagina isso dentro de uma escola, o tempo todo, de forma obrigatória, durante alguns anos. E eu nunca entendi isso, assim, mesmo em discussões com o Ministério da Educação, já que eu já tive, que eu fiz um podcast com o MEC, né? Falando, cara, por que para? Por que a lei de... a lei de... Tinha uma lei, né? Tinha uma lei, esqueci o nome. Vou tentar lembrar curricular, aqui. né? Curricular, que você curricular. tem da reforma curricular, que você tem uma obrigatoriedade de até aqui. E arte tá até a escola fundamental, não continua. Ah, não, porque agora geografia e história é mais importante. Cara, não. É cruel isso, né? Porque a gente forma jovens que não dão importância para a arte, né? Porque no ensino médio a arte vai saindo de lado e vem a coisa conteudista, né? E aí acaba desvalorizando o artista, porque aquele jovem formou sem entender que aquilo ali é importante e acha que é. Né? E confunde-se muito nesse lugar da escola de música para a pessoa ser músico. Não é isso. A gente está falando do que a música significa e não da música serve para aquilo X ou Y, entendeu? Objetivamente, Objetivamente, não é isso, né? Não adianta, né? Não é isso. Quando a gente organiza o pensamento, a gente tem atenção quando eu estou tocando um instrumento. Assim como quando eu estou fazendo um desenho, uma pintura. Isso. Então a arte, ela traz alguns elementos que são perdidos ao longo do tempo. Independente de tocar bem ou desenhar bem. Não. Você tem que se dedicar ali. Dedicar, tempo de atenção, é tempo de consciência, é presença das pessoas. E isso vai se perdendo, né? Porque aí se você não tem isso na escola, não tem o que fazer. Um outro vai lá, a mãe coloca na aula de violão, na aula de piano. Não, que bonitinho meu filho tocando. Inclusive os pais estão pensando errado nesse sentido. Não é que bonitinho meu filho está tocando. Isso faz parte... tanto que eu brinco lá em casa, assim, meu filho nunca... Ele tem os instrumentos em casa, mas ele não tem obrigação de ser músico. Que às vezes acontece, né? O fulano é músico, então ele tem que tocar. Não, o instrumento está lá. E meu filho pega o violão, agora ele está tocando violão. Ele tem o piano, ele já tentou tocar piano, mas não importa, eu não sei o que ele vai fazer da vida dele, o que é o ponto. Mas ele ter contato com a música, cara, o ouvido dele é ótimo. O ouvido dele é maravilhoso, ele presta atenção nas coisas, então assim, isso é muito legal. Então pronto, se ele vai virar engenheiro, médico, músico, qualquer coisa, entendeu? Não importa, mas a música tem que fazer parte da vida. Boa. Né? Márcio, vamos falar agora do seu estudo, né? Você está trabalhando com neurociência. Eu morro de medo de neurociência, né? Por quê? Porque ela é lógica. Ela tem explicação, ela é ciência. E aí eu falo, nossa, cara, tem coisas, um perigo a neurociência mal utilizada, né? Eu acho que a ferramenta, a gente estava falando agora, o conteúdo mal utilizado na mão dos ignorantes gera o que a gente tem visto. Eu acho que a neurociência, para mim, que estou engatinhando ainda nesse processo, está muito de entender essa influência do que é a atenção sustentada e a atenção fragmentada. Isso, então, isso. entender que a gente vive um momento da atenção fragmentada, onde cada vez o tempo nosso de atenção está diminuindo. Tem uma pesquisadora chamada Glória Mark, ela fez uma leitura nos últimos 5 anos, ela fala que o nosso tempo de atenção saiu de 120 segundos para 47 segundos. Então, ou seja, as coisas estão nos tomando muito tempo, nos tirando de foco muito rápido. Essa é a atenção fragmentada. Então, o que eu tenho trazido, e aí trazendo o podcast como uma ferramenta poderosa para isso, é de que a atenção sustentada, ela é melhor para o cérebro. Ela é melhor para a criação de uma sociedade melhor, de uma pessoa melhor, de uma pessoa que tem mais tempo, mais tranquilidade. Explica a questão da memória, você estava me falando. Né? E aí isso converge na memória, né? Não só da memória que a gente tem de lembrar de uma marca na hora de uma compra, mas também da memória afetiva, das coisas que acontecem na vida. Se eu tenho uma atenção que é muito fragmentada, e essa memória ela entra no cérebro, passa pelo hipocampo, que é uma parte importante do nosso cérebro, ela é transformada em memória. Quer dizer que se eu tiver uma atenção fragmentada eu não terei memória? Essa afirmação está errada. Eu vou ter uma memória pior. Tudo bem.
porque a Então, memória vai estar aí. A memória vai estar ali, Tá mas ali. ela vai estar... tem uns desenhos da neurociência que eu acho que É a beleza é. que eu vejo, assim, por um lado, que mostra o quanto que isso ataca a memória, né? E isso é ruim. Então, qual que é a minha teoria nesse caso, Isso, né? qual que é a sua tese? Minha tese é exatamente que é o seguinte, as pessoas precisam dar mais tempo às coisas importantes, gastar um pouco mais de tempo. Então, exemplo, para eu aprender sobre uma notícia política, eu vou lá, vou escutar um podcast 30 minutos sobre o que é aquele assunto, ao invés de ver 1 minuto e meio, como a headline. Isso. Em vez de uma sociedade que vive de headline, né? Isso acontece muito, né? Entendi. As pessoas que leem a capa do jornal e vai discutir no bar. Exatamente. Já sai cheio de Já opinião. sei tudo, Certo. já sei tudo. Então, eu acho, o que eu estou provocando é esse lugar. Vamos entrar numa outra lógica de tirar o fragmento, sustentar aquela atenção. Eu vou ter talvez menos informações, mas eu vou conseguir criar memórias, discutir melhor, trocar ideias melhores com as pessoas também. Né? O Márcio, mas digamos assim, o algoritmo está entrando até nisso, né? Tá. Quando ele nos dá as memórias no nosso celular. No nosso celular. Ele invade a nossa memória, ele força. Olha, isso aqui, essas fotos com as minhas filhas e tal. Isso. Se lembra quando você estava um ano atrás? E ele tenta te entregar uma memória. E os produtos, né? Você pensou alguma coisa, quantas vezes a gente não pensa alguma coisa ou digita fala e aparece. Então, esse é o lado meio obscuro do algoritmo que eu não vou defender ele. Eu acho que isso é complexo. Que aí eu não tenho nem conhecimento para discutir. Sim. Mas eu acho que esse é o ponto. Você acha que a memória, ele não deveria entrar muito nessa questão? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas memórias, né? Porque senão... Quem selecionou essas memórias? Quem selecionou isso? Né? De onde veio, né? Qual o interesse com isso? Isso é algo que a gente... Se a gente for lembrando, isso aqui que está no nosso pulso, né? Está aqui medindo meu batimento cardíaco. E aí, isso aqui podia chegar um anúncio aqui falando que eu tenho que ir para o laboratório, para o remédio. Então, na hora que você vai vendo essa sociedade distópica que a gente às vezes vê no Black Mirror, né? Na série, você fala, cara, é muito possível, porque o algoritmo tem esse poder do bom e do ruim. Porque ao mesmo tempo que é ruim chegar um anúncio aqui, mas se eu estiver tendo alguma sístole... É bom. É bom. É importante, pode salvar a sua vida. Você entende? Então, assim, como é que você olha um lado e o outro, entendeu? Então, a minha tese tá... Eu tô caminhando no início ainda, mas pensando muito nisso. Eu acho que a gente precisa investir mais tempo em conteúdos profundos. Em qual área que você está fazendo a sua tese? No podcast. Não, eu digo assim, dentro da universidade. Não, na neurociência. Neurociência. Na neurociência. Caramba, você está lá dentro da neurociência. Tô na neurociência e na psicologia comportamental. Então, é onde eu estou transitando com as pessoas para tentar entender, porque também eu acho que não dá para você estudar esse assunto superficialmente, sem entender que a neurociência é algo muito sério, que tem muitas questões, e simplesmente sair falando. Eu poderia, agora eu vou falar, então já dei o disclaimer aqui, estou começando a estudar, isso aí não é minha tese ainda, mas... Ela pode mudar, né, inclusive. Pode mudar, inclusive, é uma hipótese. Mas é algo que eu tenho visto com muita... Na hora que eu remonto lá a criança que eu falei aqui, que tem mais tempo de atenção, e visto que a gente tem se tornado dessas pessoas que vão para o bar com headline, na hora que a gente vai colhendo alguns dados, fica mais fácil tirar um pouco dessa tese, sabe? Legal, boa. Você tem acesso a esses dados? Tem acesso a esses dados. Bom. E tem muita pesquisa legal com aquelas toucas com os eletrodos, eye tracking, que é o tempo que é um óculos que você usa para saber como que está a sua pupila enquanto você está vendo alguma determinada coisa. Então você tem o corpo humano te dizendo coisas, a tecnologia só vem para traduzir isso para você, entendeu? Legal demais. Doideira, né? A pessoa é doida. Não tem nada para fazer, né? Arrumou problema suficiente. Mas é isso, cara, né? A gente tem que propor coisas diferentes, né? Mas a partir do que você trabalha, né? Eu acho que é legal, do que você vive, né? Mais do que trabalho. Outro dia, Elis, eu fiz uma reflexão, então, inclusive quando eu estava te mandando meu portfólio, eu falei, cara, eu já transitei em lugar demais. Vamos falar um pouco disso. Por que isso, cara? Eu acho que tem muitas coisas juntas, né? Eu tenho a música, eu sou formado em música, né? Eu brinco que eu já regi coral, era obrigatório. Maestro. Né? Maestro, vê se pode, cara. E tive na Trilha, que é uma produtora de audiovisual que a gente fez, eu tive que fazer eu sou membro da Academia do Grammy, né? Ah, é? Tem esse título aí. Que legal. Da Rainha Elizabeth, eu brinco, né? Isso. Não é. Né? Mas aí eu tenho lá o título. E para fazer isso, eu tinha que contabilizar o que eu tinha produzido. E eu já fiz 300 músicas, cara. Para 300 artistas, cara. Que legal. Para quem, por exemplo? Assim? Da Aline Callisto até
a pessoa até Lagoon, ou até uma pessoa mais... Sons independentes. Independentes também, e sabe? estilos diferentes. Estilos diferentes, de tudo. Acho que só funk que Você eu não produzi. ainda não fiz. Ainda não fiz. Tô muito afim, não. mas não fiz. Uhum. Mas eu fiquei pensando isso. Falei, cara, eu acho que quando eu chego no dia de hoje e começo uma pesquisa dessa, eu falo, cara, quanto que eu busco de todas essas fontes que eu bebi. Do sound design, da música, do podcast que atuo hoje, da produção com as marcas offline, jingles e spots que fizemos, que não existem mais, né? Cara. E tal, que já passamos por isso. Virou memória, né? Que virou memória. Então, assim, construindo lá o portfólio, e eu brinco, eu não tenho currículo, né? Eu nunca fui CLT, né? Então, eu não sei o que é fazer currículo, né? E aí eu falei, cara, olha que legal quando você vai traçando a sua história, um balanço, e vendo que isso são coisas importantes para essa pesquisa que eu estou fazendo hoje. Legal, hein? Né? E o quanto que isso é... Eu te agradeço, porque na hora que eu fui organizar a informação, eu falei, ó, tá vendo, cara? Olha que legal. Terapia, você pagou minha terapia aí, tá tudo certo, tudo organizado. Muito legal. Você falou de jingle, cara, eu tô no rádio, né? A gente escuta rádio. Outro dia eu tava ouvindo, né, a Unimed, né? A Unimed é interessante como ela aposta na publicidade e um jingle, eu achei assim, sensacional, né? A CEMIG também, outra empresa que aposta muito em rádio. Outro dia eu estava conversando com o diretor da CEMIG, ele falou que o Minas tem 800 municípios, eles são em 350. Isso. Então, em 350 rádios espalhados, melhor dizendo, pelo interior de Minas. Então, incrível, né? E jingle, né? Essas coisas assim, ainda temos algum tipo de apelo ali emocional e até financeiro, mercadológico pro velho e bom jingle. Eu vou além, sabe, Elis, assim, eu sou um defensor do rádio, né? Defensor muito forever. Obrigado. Porque, assim, o nosso país é continental, cara. Quantas vezes que a gente não tá numa viagem pelo interior de Minas, pega rádio. aí você para tomar um café, fazer tal, e você tem o rádio. E o AM, né? E o AM ainda, e tal. Né? E eu lembro de ter ouvido isso da Valéria, que é uma grande amiga divulgadora. Que é um profissional que ainda existe, né? É o divulgador que vai nas rádios levar o disco do artista e tal. Ou Jabá também, né? Ou Jabá também, ou uns iPhone. Não, tinha umas televisões na minha época, cara. Sumia na rádio, televisão. Sumia, isso, pronto. Ficava na mão do programador musical e ó, sumia. Vai para algum lugar. E aí eu tava conversando isso, falei, o pessoal às vezes leva isso em congresso de música, né? A rádio vai acabar. Eu falei, cara, a rádio não vai acabar nunca. Não vai, cara. Eu vou te falar um prazer que eu tenho. Eu adoro dirigir, né? E quando eu vou para os Estados Unidos, eu gosto de dirigir. Isso. E eu gosto de ouvir rádio nos Estados Unidos. Cara, é incrível, é uma experiência incrível. E eles têm AM lá, né? Um país continental, eles não abrem mão. E é muito legal. Isso. Então não acho que o Brasil vai acabar a rádio exatamente por causa do poder que essa rádio tem. E o sertanejo, que a gente tem um monte de questões com ele e tal, mas... Ele está nas rádios. Ele está muito nas rádios. Ele ainda trabalha com essa ideia do E é por causa da rádio que ele consegue fazer na prefeitura, que ele consegue ter essa distribuição. Não é pelo YouTube. Olha que não é pelo digital. O funk está mais no YouTube. É isso. Não é? Então você tem o Condzilla, por exemplo, né, que tá com a turma dele do funk. O Djonga, por exemplo. O Djonga, ele faz... Não toca em rádio. Não toca em rádio. Mas o sertanejo tá no rádio. O sertanejo está muito no rádio. Ele consegue agenda em duplas que a gente nunca ouviu falar, mas estão lá tocando no rádio. Então, assim, eu sou um defensor nesse lugar. E a marca não é boba. Ela sabe essa força que o rádio tem. E algumas ainda falam assim, cara, não, tem que ter o jingle. Na campanha política, tem que ter o jingle. É verdade. Então, o jingle, por quê? O jingle remonta à música que você gosta de cantar. Sim. Eu lembro que eu fiz uma campanha política, fiz poucas. Pode falar. Pouquíssimas campanhas políticas. Mas eu lembro de uma, e aí remonta à idade, é foda, né? Porque eu fiz o seguinte, eu fiz uma estratégia que eu fiz o jingle e não tinha muito dinheiro para fazer a campanha. Sempre, né? Sempre. Não, pro jingle nunca tem dinheiro. E vereadora que não tinha grana. Ah, tá. Nossa, cara. Aí é pior, né? Lá em Ouro Preto. Mas você fez e tava querendo botar o aí eu falei quer que vá pro ar. Aí eu dei uma ideia para ela, falei, deixa eu te falar um negócio. Quantas pessoas tem no seu comitê? Tá. Aí ela falou, tem 100 pessoas. Eu falei, você vai fazer o seguinte, vai pedir todo mundo para pôr o jingle como ringtone. Ah, nossa, ringtone de celular? Isso. Você vai pôr e toda vez que tocar, você vai pedir a pessoa para não atender o telefone. Isso.
E aí você vai fazer essa campanha com os familiares de quem era do comitê. Gente. Ela ganhou a campanha sim, cara. É mesmo, cara. Porque o jingle viralizou. Nem tinha viralização na época. Não tinha, E eu falei assim, coloca o jingle como toque do celular. Cara, que legal. Ó que doideira. E Sem Ouro Preto? E Sem Ouro Preto. Quando foi isso, você lembra? Ah, bicho. Anos 2000, início dos anos 2000, né? Ringtone Não tinha YouTube, não tinha nada. Então eu fiz o jingle, era super cantável e tal, e tava todo mundo cantava, e eu pus o número da vereadora, que era uma... Isso, a estratégia, Que era a né? estratégia, eu pus no início da música. Já no início, para evitar a Pra dispersão. ninguém errar o número na hora da urna. Pergunta assim que não pode calar, ela te pagou decentemente? Decentemente. Bom, Eu fiz cê é pouco, danado, ó, hein? eu fiz poucas vezes, pouquíssimas vezes, e fui bem... Não vou falar bem pago, mas fui pago honestamente, com nota bonita e tal. Então, mas eu nunca quis entrar, por conta de tudo que a gente vê, e amigos que têm processo até hoje, Sim. calotes né, e tudo cara? mais. Então eu não posso falar que eu fui... Eu também fiz pouco, né? Se eu tivesse feito muito, talvez eu tinha caso para contar de calote. Mas não tive, não. Legal. E fui pago direitinho, pouco, mas honesto. Muito Ali, bom. Márcio, a gente está caminhando para o final, né? Papo bom, já acabou. Mas tem alguns assuntos aqui que eu sempre pergunto aos nossos convidados, que são assuntos que estão na boca das pessoas, são assuntos que interessam, né, a sociedade. Queria saber primeiro a sua opinião sobre a legalização da cannabis. O que você pensa? Cara, é interessante esse assunto, assim, eu sou talvez o único músico que passou pela UFMG que nunca fumou maconha. Eu acho que eu sou um espécime. Você fumou de tabela, eu sinto muito de te tabela, avisar a isso gente agora. tinha o bosque É isso. e tal, e é isso. Eu acho que eu não sei se eu tenho uma opinião tão formada, porque toda vez que eu vou usar ou não. Eu trouxe isso só para entreter. Mas para provocar um pouco e para também, achei legal. provocar. Mas ao mesmo tempo, é difícil às vezes ter uma opinião, porque eu vou para um lado e falo assim, cara, eu acho que tudo bem descriminalizar nesse lugar, mas no outro lado fala assim, mas será, como é que funciona esse crime? Sim. Né, por um lado, sabe, assim, o quanto que isso movimenta do outro lado. Eu sou aquele cara que tô no meio sem entender um lado do outro, sabe? Vou te ajudar um pouco. Tem a questão medicinal, né? E tem a questão recreativa. Então vamos dividir, por exemplo, medicinal. Vamos lá. Não, medicinal total, e tem visto, e aí volta a história da pesquisa. A gente tem visto muitas pesquisas que têm trazido resultados muito legais com relação a sono, com relação a Alzheimer e tudo mais. Então, assim, baseado nisso, não tem como a gente não entender e separar as coisas. O problema é que na hora da discussão pública, eles juntam tudo. Aí isso vira um problema e aí faz o Márcio aqui ficar no meio do caminho. Fala, cara, verdade. E aí? Então, há diferença, porque acha que o canabidiol ali que vai ser usado medicinalmente, ele é a mesma coisa do cara que está no bosque. Não, velho. Então são duas coisas diferentes. Mas falta isso. E falta isso. Eu acho que falta essa explicação. Volto a dizer, acho que o assunto nem está perto de se esgotar de forma coerente, de debate público, das pessoas falando sobre essa diferença. Sobre isso, você acabou de falar em 2 segundos, explicou, mas peraí, divide isso aqui para mim. E dá a sua opinião, para te ajudar. Aí ajuda. Mas será que isso, no conteúdo, na hora que eu coloco maconha no YouTube, façam um exercício aí, o que aparece? Provavelmente vai aparecer um discurso falando da criminalização, que isso, que aquilo outro e tal, porque esse é o discurso que vem. Então, mais uma importância do conteúdo. Legal isso. De trazer o conteúdo para tirar essas dúvidas. Muita gente tem dúvida, às vezes algo que a gente está numa camada da sociedade muito privilegiada, Elis. Então, assim, a gente acha que esse assunto que nós estamos falando aqui é óbvio, e não é óbvio. Não é óbvio, cara. As pessoas não sabem isso com tanta rapidez, certeza e profundidade. Não estão, cara. Tem pessoas mais velhas que eu conheço que usam canabidiol, mas não sabem que estão usando. Porque se souber, não vão usar. É isso. Sabe? Muitos filhos e filhas, né? Com tratamento de crença, dos pais, mães, por causa de, usam e não revelam, porque senão vai atrapalhar o tratamento. E o resultado é muito importante, assim, sabe? Exatamente. E aí é muito chato, né? Porque quantas pessoas não sofrem por conta disso? Demais. Aí eu acho que é um apelo às pessoas que são... Lembra da diferença entre inteligência e ignorância? Isso. Eu acho que os inteligentes tinham que estar falando assim, cara, se isso é um propósito, eu tenho que falar. Eu tenho um podcast meu que vai entrar no ar que chama Você Tem o Que Falar. Que são com algumas pessoas, Murilo Gun, Rossandro Klinger, eu fiz 10 episódios assim, que vai pro ar agora.
falando isso, assim, de o como que as pessoas precisam falar. Real. Sabe? Como que elas precisam, se elas são inteligentes, elas precisam falar. E o que isso virou na vida delas. O como que impactou. O Rossandro fala, eu lembro que o Rossandro Clige, né, psicólogo, eu perguntei, falei, Rossandro, como é que você lembra? Você lembra desse, remonta na sua cabeça a primeira vez que você falou, impactou o mundo. Ele falou, cara, porra, o dia que eu falei isso para uma plateia isso melhorou o processo cognitivo de uma relação de um pai com um filho. Falei, pois é, escala isso. Isso precisa ser falado, né? Exato. Legal. Outra questão também é a nossa sociedade está envelhecendo. Né? Provavelmente nós vamos viver mais que os nossos pais, né? É uma tendência a isso. Você acha que a sociedade está preparada para as pessoas idosas? Não, de jeito nenhum. Eu acho que nem a cidade, como espaço público, eu tenho discutido muito a palavra respeito, que eu acho que é absurdo, né? Você falar assim, pô, mas você tem que respeitar o mais velho. Parece óbvio, mas não é óbvio. Não é. Eu acho que os jovens, é um assunto que eu falo muito isso em casa, respeito o seu vô. Sabe assim, sabe aquela coisa do pedir benção? Isso não existe. Ninguém explica isso mais, não sabe o que é isso. Independente de crença, de igreja, nada. Não. É isso. É o respeito nesse sentido, sabe? E eu acho que esse assunto também é um assunto que não está sendo falado. E aí, quando a gente vê a geração nova, ela não tem acesso a isso. E aí eu brinco em casa, né, o pessoal, porque o véi, né, e aí véi, o tempo todo. E isso vira uma brincadeira. Peraí, mas existe o velho da sabedoria, né, dos nossos avós, das pessoas que... Não, as pessoas de 60 anos hoje estão totalmente diferentes de 20 anos atrás. É isso, né? Você nem fala que a pessoa teria isso. A Globo outro dia lançou uma campanha que eu achei muito legal, eu queria ter tido essa ideia, né? Que era os 60, antigamente a gente falava assim, o 60 hoje é o novo 30, aí eles colocaram, o 60 é o novo 60. Nossa, que legal, velho. Brilhante, hein? E a campanha era com a Débora Bloch, porque ela tem 60 anos, a Odete Roitman e tal. Eu achei isso muito legal. Eu falei assim, cara, mudou, a sociedade mudou, as pessoas mudaram. E a gente tem que ter um respeito por essa senioridade. De tudo, de todos, assim, né? A gente se sente jovem o tempo todo, mas há uma senioridade, a gente tem algo a dar para o público, né? E aí, na hora que, pô, se a gente mergulha esse assunto aqui, já era, porque na hora que você vai para o mercado de trabalho, você tem o jovem que hoje levanta uma bandeira e fala, não, peraí, cara, eu já vivi aqui. Isso. Tem um termo nas startups que chama track record, bonitinho esse nome. O que é track record é tipo seu currículo. Sei. Né? Então, o que você já viveu? As pessoas tinham que respeitar mais o track record. O que o Elias já fez. Sim. Quando o Elias for falar, ele vai falar, peraí, bicho. Os indígenas têm isso, né? E os povos africanos que foram escravizados sobreviveram muito ouvindo os anciãos. Né? Exato. E a gente aprende, ponto. Mas essa sociedade, né, ocidental, né, a gente é capitalista com essa coisa do novo, da novidade, né? O podcast nada mais é do que o AM velho que fica conversando o tempo inteiro. O podcast é a roda com uma fogueira no meio e as pessoas falando em volta dela, cara. É mais antigo. Boa isso. Entendeu? Nada mais é do que uma conversa. Ponto. Tanto que o podcast não é não é uma entrevista. São as pessoas falando. Os podcasts hoje mais bombado, a gente ouve o que o entrevistador vive, sente, fala. Ele opina também, ele erra, acerta, né? Sei lá. Não tem disso. Então, remonta essa história. É a rádio AM, é a conversa. Né? Então, o podcast é isso. É mono, não é estéreo, né? Não. A gente fala em mono, né? Fala em mono. Apesar de um colega meu falar que eu tenho um estéreo na garganta, um técnico de som. Tem um técnico de som aí direitinho. Que ele fala comigo assim, pô, você tem um estéreo na sua garganta. E tem, agora, o podcast tem algo que a rádio não tem, que é o on demand. Você escuta a hora que você quiser. Boa. Então, essa é a grande diferença, assim. Que você escuta, no momento você para. Então, você foi 20 minutos, o podcast tem 30, você quer continuar os outros 10, você continua. Mas, pô, o programa do Elias é agora. Isso é senão não vou ouvir depois. Isso e é o desafio das rádios, né? Muito, cara. Isso é um desafio muito grande. Então, essa é a diferença, né? E que quando você vai conversar com as rádios atuais, ou com televisões, você fala, peraí, como é que você vai organizar isso? Não é pegar também toda a sua programação, né, que tem um horário ali, né, e tal, e colocar no Spotify. Não é assim, né? Então,
Senão Legal. vai dar problema. Por falar em podcast, assim, Vai lá. tem chegado podcast de demandas para falar sobre pessoas idosas, sobre envelhecimento? Chega pouco para você? Como é que é a Cara, sua experiência? Não, eu acho que chega pouco Chega do que pouco, deveria, né? Uhum. Mas, coincidentemente, eu estou desenvolvendo um projeto com uma marca que está especializando em senior living. Senior living são apartamentos, né, para tá. pessoas mais velhas e tal, e aí a gente está conversando sobre isso. E eu achei muito legal isso vindo de uma marca. Tudo bem falando do produto, né? Sim. Eles têm que falar do produto mesmo, mas falando sobre o que é envelhecer, a mudança cara. de hábitos. E eu acho que na hora que isso vem de uma marca, isso é um termômetro bom. Porque vai ter amplitude, né? Esse assunto É vai uma ser série? amplificado. Vai ser uma série de podcast. De quantos podcasts? 10 episódios. 10 episódios, caramba. E aí eu achei legal isso vir, mais do que o conteúdo, eu achei legal isso vindo da marca. Uhum. Falei, pô, e se a gente fizer isso mais? Tem o programa do Fernando Rocha, Sim. que é o podcast dele e tal, mas eu acho que podia ter mais, Tá. né? Acho que a gente tem questões que podiam ser utilizadas mais e pelo menos não chega pra gente ainda, né? Tá, legal. Né? Muito bem. Você está nas redes sociais ou redes antissociais, que chama como quiser? Bicho, Você tá, né? a gente tenta né? Porque também parece que a gente tá dentro, tá no audiovisual e que é da comunicação e que tá tudo resolvido. Não tá tanto, não. Tá não. Dá preguiça, Tudo é certo e complicado. nada resolvido, Tudo como diz certo e Fernanda nada Ribeiro. resolvido. Eu tô com o Márcio _ Brant no Instagram, né? E lá tem todos os contatos, os podcasts, Ótimo. né? Sobre a Uipod, que é a nossa empresa. Então, assim, lá vocês me acham e acham um bocado de coisa. Legal. Bem mineiro, né? Acho um bocado de coisa. Bocado de coisa. Acho um bocado de coisa. Mas não entrega nada, como bom mineiro, tá vendo? Mas eu vou pedir aqui, pra gente finalizar, Vai lá. Independente de procurar a sua empresa, para quem tá afim de fazer um podcast, que dica que você daria, assim, Márcio? Porque tem muita gente fazendo, né? E aí? A dica que eu dou é o seguinte, todo mundo provavelmente já mandou áudio de WhatsApp. Sim. Sabe aquele áudio de WhatsApp de 10 minutos que você fala? Então, toda pessoa hoje é um potencial podcast. Você é bom para vender o seu peixe, hein? É isso. Então, assim, abre o WhatsApp e escolhe um assunto e fala. Acabou. Normalmente as pessoas têm essa habilidade e não sabem. Fala um assunto. Ainda mais Entendeu? brasileiro, a gente muito oral, A gente né? adora falar, ué. É. Então, assim, é porque às vezes as pessoas acham que podcast A voz feia. Eu vejo muita gente falando isso. Voz feia, ou eu preciso de ter uma grande estrutura. É. É óbvio que ter um bom estúdio, como que a gente está, com equipamentos incríveis, isso é muito legal. A gente precisa ir melhorando. Sim. Mas eu tenho. Mas dá para fazer com o celular. Eu tenho um case, né, para finalizar o programa aí, que é um podcast chamado Acenda Sua Luz. O primeiro podcast que eu fiz na Uipod. É um podcast de uma influencer, né? Ela não queria fazer vídeo. E ela falou, Márcio, eu quero ter liberdade, gravar do jeito que eu quiser, na fazenda, nas viagens e tarará. Eu falei, tudo bem, então faz um áudio. São áudios de 8 minutos. A gente é uma comunidade de 1 milhão de pessoas. São 20 milhões de plays no Spotify. Que loucura, cara. Porque ela abre o microfone, fala, e ela foi arregimentando uma tribo. Então, assim, podcast tem N formatos. Não é necessariamente, tem que ter isso, tem que ter esse formato. Não, é um áudio. Vai na essência, vai no simples. Tá bom. Legal demais. Entendeu? Queridão, muito obrigado, viu? Obrigadíssimo, obrigado. Muito obrigado. Vida Parabéns. longa. Muito Excelente. Só gente incrível. Tô honrado de fazer parte desse hall de pessoas legais não, de maneira que já alguma. sentaram aqui. Desde o ano passado a gente está atrás de você e as agendas, né? Não, mas hora dá certo. Muito obrigado, viu? Boa sorte, Brant. Obrigado. Valeu. Muito legal. Chegamos ao final do nosso Papo com Elias. Lembrando que a gente está no YouTube e eu quero muito que você se inscreva no canal. Mas é só curtir, joinha, tudo bem, legal. Mas eu quero comentários, críticas, sugestão de nomes. Participe com a gente. É o Papo com Elias, tá bom? A gente está no Instagram também, o @Papo com Elias. E tem o meu Instagram, elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Sobrei.